Aleluia. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês no livro de Ruth. A gente vai ler a partir do versículo 7. 7 não, 6. A partir do versículo 6. Capítulo 1? Capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para se casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será meu povo e o seu Deus será meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali. Serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida, aí com ela não disse mais nada. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. E eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração. Eu peço a Ti que o Senhor fale conosco e que possa fluir de mim, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, vem aqui, Senhor, que seja o Senhor falando e não eu, Pai. Amém. Todos conhecemos a história de Ruth, né? É um livro pequeno, né? E o que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje é sobre a atitude de Ruth perante aquela situação, que era uma situação muito desconfortável. Porque tudo indica aqui que o marido da Noemi, ele fez errado de ir para outro povo, né? Ele fez errado de sair do lugar de onde ele estava. Tudo indica isso, né? Então, quando Noemi decidiu voltar, de tanta coisa, tanta desgraça, todo mundo morreu, o marido morreu, filhos morreram, tanta desgraça acontecendo na vida dela, ela ficou amargurada. E ela chega nesse ponto aqui que diz: olha, cadê aqui? Ela diz, né, que o Senhor está contra mim. Ela chega nesse ponto de dizer: olha, o Senhor está contra mim. De princípio, a Orfa e a Ruth, elas estavam decididas, as duas juntas, a ir junto com a sua sogra. Mas chega num dado momento que a Noemi
por ver a situação dela, e quantas vezes a gente é assim, né? O negócio está tão feio do nosso lado que a gente pensa assim, é melhor a pessoa nem se aproximar de ele, porque senão ela também vai acabar levando, né? É igual o filho quando está apanhando, quando o filho está apanhando, vem, pega, não apanha junto também, sai correndo, né? E Noemi estava desse jeito, então acho que ela deve ter pensado nisso, é melhor eu despachar elas, porque eu, uma viúva, estou indo voltando para minha terra, mas não existe garantia nenhuma de que eu vá viver lá, que eu vá conseguir sobreviver. Então, acho melhor deixar as duas aqui, cada uma volta para sua casa, e elas vão poder casar de novo, vão poder reconstruir a vida delas, porque na verdade ela entendia que a desgraça tinha vindo sobre elas por conta deles, né? E ela usa todos os argumentos aqui, e que convenceu a órfã. Eu acho que um dos argumentos que ela usou, eu acho que convenceu a órfã foi isso: Deus está contra mim. Então, e naquela época, né, principalmente aqueles povos que serviam a deuses pagãos, eles levavam muito a sério isso, né? Hoje em dia já não mais. Acho que hoje em dia, se a gente fala Deus está contra mim, a pessoa nem liga, né? Fala, ai que drama. Ai, que drama, né? Mas na época isso era muito importante mesmo, né? Então ela utiliza de argumentos e a órfã logo já capta a mensagem da sua sogra e talvez ela estivesse indo por obrigação, não porque de fato o coração dela estivesse com a Noemi. Mas Ruth não. Ruth decide ter uma atitude diferente. Nós podemos aqui pensar um monte de coisa que pode ter passado na cabeça, no pensamento da Ruth, mas eu quero trazer uma interpretação. Ruth sabia qual era a posição dela. Ruth sabia por que ela tinha sido chamada. Ruth sabia. E Ruth, ela tinha escolhido obedecer a Deus sem antes conhecer Ele de verdade. Somente esse momento em que ela viveu com Noemi, com a sua família, fez ela querer Deus. Não mais viver com aqueles deuses pagãos, não mais viver aquela vida que ela vivia. Então ela obedeceu a Deus sem mesmo conhecer Ele direito, mas ela entendeu que ela tinha um propósito, ela tinha algo que Deus tinha colocado na mão dela. E o que era? Cuidar da sogra dela. Se alguém tivesse dito para ela assim: você vai cuidar da sua sogra, fica tranquila, porque você vai conhecer um homem bom, né? Muito dinheiro, né? Cheio da grana, e você vai ficar boa, vai ficar bem. Mas não. O que existia na frente de Noemi e de Ruth era um pano preto que não se sabia o que seria pintado ali. Não se sabia. E o que eu quero trazer para a gente aqui hoje, né? Quantas são as vezes que nós, diante de uma situação ruim, uma situação muitas vezes desesperadora, escutamos as vozes da razão, escutamos as vozes daquilo que é normal e natural acontecer. Porque era normal e natural acontecer elas voltarem para a casa de seus pais quando acontecesse isso, não tivesse mais descendência. Então, quantas são as vezes que é normal você está vivendo ao lado de um marido perturbado. Então você tem todo o direito de largar dele. É o que o mundo diz, é o que está mais acontecendo hoje em dia, é isso. Você não tem obrigação de viver isso. Você não tem por que viver isso. Ele não é seu dono, ele não manda em você. É isso que o mundo diz para nós. E aí o que você faz? Você pega e escuta essas coisas e decide fazer como a sua vida de pagão atrás. Porque isso era a argumentação de lá dos pagãos. Mas Ruth, ela preferiu olhar para a argumentação de Deus, para aquilo
começa então começa a murmurar, começa a achar ruim e fala mal do trabalho para um e fala mal do trabalho para o outro. E quando tem uma rodinha lá que está falando mal do patrão, do chefe, a gente se junta e fala junto também. Gente, isso tudo é natural do ser humano fazer. Falar mal do voz de quem está fazendo, né? Então, quantas são as vezes que a gente faz isso? E aí as pessoas, elas chegam na gente e dizem, ó, sabe o que você faz? Sai, faz, desce. Eu me lembro quando eu fui sair lá da empresa que eu trabalhava, depois que eu tive o Daniel, eles tinham mandado embora depois da licença maternidade. Esses dias o Esther escutou, viu? A pessoa escreveu, entrei para a estatística, fui mandada embora depois da licença maternidade, né? Porque é uma estatística mesmo. E só que eles estavam mandados embora, mas estavam pagando tudo direitinho. Eu tinha que reclamar do quê? E aí as pessoas viram para mim, não, porque não foi justo, porque isso, porque aquilo, põe isso na justiça, pede isso, pede aquilo outro. Se eu fosse olhar para os argumentos que eles utilizaram, eu colocaria eles, mas eu não quis fazer, porque eles estavam sendo justos comigo. Estavam pensando friamente lá, como eles têm que pensar mesmo. Né? Então, quantas são as situações que acontecem com a gente e que a gente se perde do propósito que Deus deu para nós. A gente esquece daquilo pelo qual nós fomos chamados a viver. Essa manhã eu vim pensando, né? Quantas são as vezes que a gente se comporta como um rio que está recebendo a água. Mas Jesus, ele disse que nós receberíamos dele a água, porque ele é a água, e isso iria fluir de nós. Rios de água viva. Ia fluir de nós. E muitas vezes a gente não quer que flua nada de nós, a gente quer receber e fluir, não está fluindo nada. Não está fluindo nada. Muitas vezes nós nos comportamos como se a Bíblia, como se o Evangelho fosse apenas um conto de fadas, fosse apenas uma religiãozinha que eu tenho para de vez em quando ir lá e dar uma acalmada no meu interior. Mas eu continuo tomando sempre as mesmas ações, tendo as mesmas atitudes, plantando a mesma coisa sempre. E eu continuo recebendo o quê? O que eu plantei. E eu acho ruim com Deus ainda. A gente não sabe o que aconteceu na vida de Orfa, mas a gente sabe o que aconteceu na vida de Ruth. E Ruth, ela escolheu fazer aquilo que Deus tinha mostrado para ela. E ponto. E ponto. Então, a gente precisa ter o nosso coração alicerçado no Senhor, firmado no Senhor. Porque se a gente não tiver o coração firmado, se a gente não tiver o coração alicerçado, a gente vai ser levado por qualquer onda, por qualquer coisa que colocam para nós, que aos nossos olhos carnais nos trará mais vantagens. Quantas famílias têm sido destruídas? Quantas famílias têm sido destruídas? Porque pais e mães estão lá no altar, fazendo uma aliança, fazendo uma promessa. Estarei com você todos os dias, na chuva, no sol, né? Na doença, na pobreza. Mas aquilo tudo, muitas vezes, de boca para fora. Primeira confusão, primeira briga, primeira diferença que tem entre os dois. Começa a gerar aquela insatisfação. Como vê, tem gente que está ganhando o outro. Quantas são as histórias que a gente escuta aí? E aí vem o resultado. Crianças que estão sendo criadas por pais divorciados. E os pais querem voltar a ter uma vida de relacionamento de novo com outras pessoas. Poxa, eu quero ser feliz. Então eu volto a ter uma relação com outra pessoa, mas elas querem que elas amem os filhos como a mãe amaria, né? Que o pai que ela arrumou, o pai postiço que arrumou, ama
se eu tivesse permanecido no propósito que Deus colocou para mim. Porque é um propósito. É um propósito. O marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido. É um propósito que Deus colocou. Quando a gente foi casar na igreja, eu disse, o voto foi esse: não enche. Porque é isso mesmo, eu vou cuidar de você. Você é azedo como limão, você é docinho como mel, eu vou cuidar de você. Porque somente aquele que está firme no propósito, somente aquele que entende o propósito e que permanece no propósito, mesmo diante das aflições, das dificuldades, é que vai poder desfrutar de viver uma vida feliz. Um pai que é pai amando o filho, a mãe que é mãe amando o filho. Somente aquele que permanece vai poder desfrutar disso. Amém. Ah, mas eu escolhi fazer diferente. Então, meu amado, você vai cortar um dobrado. Você vai cortar um dobrado. Eu escolhi fazer diferente, porque no meu caso é diferente. A gente escuta muito disso. No meu caso é diferente. Quando a pessoa chega para mim e diz assim: não, no meu caso é diferente, sabe? Porque fulano, esse não tem jeito. Eu já cansei de dizer assim, ó, se você for falar isso para mim, é melhor você não falar. Porque se eu acreditar no que você diz, que fulano não tem jeito, eu deixo de acreditar na Bíblia. Eu deixo de acreditar que a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira. Porque existe jeito para todo mundo. Amém, amém. Todo mundo tem jeito. Todo mundo. Mas as pessoas elas querem fazer o mais fácil, que é se livrar, é abandonar. Deixa eu correr atrás da minha vida. Fulano não quer nada com nada, fulano não quer nada com nada. Deixa eu correr atrás da minha vida. E as pessoas elas começam a viver de frustração em frustração. De frustração em frustração. E colocam a culpa em quem? Deus. Deus tem as costas largas. Deus tem as costas largas, né? Queria ler com vocês Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar, que na minha versão, e é tremendo isso, diz assim: se plantar no terreno de sua natureza humana, deste terreno colherá o quê? A morte, a ruína, a corrupção. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Glória a Deus. Ruth plantou no terreno do Espírito de Deus contra tudo que dizia para ela: desista, pai, volte para sua mãe e para o seu pai, porque da sua sogra só vai sair o quê? Desgraça, Deus está contra ela. Ruth escolheu plantar no reino do Espírito, e nós sabemos o final da história de Ruth. É um final que ninguém imaginava para ela. Ninguém. Mas que Deus criou para ela, que Deus providenciou para ela, porque a semente que ela plantou foi uma semente de amor na vida da sogra. Ela não olhou para ela não pensou nela, ela não pensou que, poxa, depois da minha sogra morrer, o que vai ser de mim? Eu também vou ficar por aí. Não, ela pensou na sogra, ela teve amor por ela, ela viu que o propósito dele era aquele, acabou.
laranja e Deus vai fazer colher maçã porque você quer que seja maçã? Deus não é bobo. Sabe, as pessoas querem plantar, engordar, fazer e acontecer na vida e seguir os seus instintos, seguir o seu coração e depois quer que Deus faça nascer coisa boa. E tem um detalhe, gente, plantio não é uma coisa rápida. O processo de plantio não é uma coisa simples. Você vai plantar, mas não vai nascer amanhã. Aí tem gente que 8 anos depois que plantou aquela coisa ruim, ainda está colhendo coisa ruim, começa a colher. Mas por que eu estou colhendo coisa ruim? Quando é que eu vou começar a colher coisa boa? Começa a plantar coisa boa. Começa a plantar coisas do Espírito. Amém. Para de andar na carne, para de viver na carne. A pessoa mente, mas quer colher verdade dos outros. A pessoa engana, mas não quer ser enganada. E isso é o que a gente mais vê por aí. Você acha que você vai colher, e essa colheita é para todos. Para todos. Os que estão debaixo da vontade de Deus, os que não estão debaixo da vontade de Deus. É uma lei que Deus colocou. O que você plantar, você vai colher. O que acontece com a gente é porque muitas vezes Deus, Ele faz a gente colher um pouquinho menos do que a gente fez. Quando a gente vai, né? Ainda tem misericórdia. Isso, vai lá nos pés e vai falar: Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Deus ainda dá uma amenizada, né? Mas a gente não deixa de colher o que a gente fez errado. Mas o que vai mudar, o que muda a minha vida e a sua vida, meu irmão, é o posicionamento diante do propósito que Deus colocou para você. E por mais que as pessoas digam para você: não faça, não tem nada a ver isso, não. Você não tem um propósito, Deus não te deu algo para fazer, então permaneça com propósito. Ah, mas os argumentos é tão bom. Não vai no argumento deles. Isso me faz lembrar daquele profeta lá, o profeta velho. Que o argumento dele foi muito bom. O profeta novo. E o profeta novo colheu logo em seguida. Morreu. Então a gente precisa estar muito firme no nosso propósito com Deus. A gente só vai conseguir ficar firme no propósito da gente com Deus estando com Ele, estando debaixo da direção de Deus, sabe? Pensando em Deus o tempo todo, falando com Deus o tempo todo, sabe? A gente não passa o dia inteiro ajoelhado orando, mas em tudo que a gente faz, a gente está com o nosso pensamento lá. Não é verdade? Mas, sabe? Eu vou lavar uma louça, mas eu não vou colocar aqui um louvor, vou colocar uma pregação. A gente está o tempo todo pensando, se cercando de Deus, se cercando de Deus. E Deus vai falando de todas essas maneiras, através de um louvor, através de um testemunho, através de uma pregação. É assim. A gente tem o nosso devocional com Deus, mas é o dia inteiro pensando nele. É o dia inteiro. Então, se a gente está com a nossa anteninha ligada no Senhor Jesus, dificilmente a gente vai ser enganado. Amém. Dificilmente a gente vai ser ludibriado pelos argumentos de Satanás. Eva foi ludibriada pelo argumento de Satanás. Gente, não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil, gente, não ceder. Não é fácil. E eu quero dizer para você uma coisa aqui: se você cedeu, Deus tem misericórdia para você. Isso que é a boa notícia, né? Sua vida não acabou aqui não é o fim. Poxa, fiz o que não devia, calma, porque Deus, Ele sempre tem um jeito. Deus, Ele tem misericórdia para nós. Aleluia. Tem misericórdia para você, tem misericórdia para mim. Comece a partir de agora a fazer diferente. Assim como aquela mulher adúltera, que todo mundo queria jogar pedra nela e foram lá levar para Jesus. Jesus, Ele não acusou aquela mulher, mas no momento em que Ele liberou ela, Ele disse: vá e não peques mais. Ou seja, Deus tem misericórdia para você.
Deus. Deus, Ele coloca diante de nós a escolha do bem e do mal. Se fosse do jeito que você está pintando aí, que é praticamente impossível, Deus já teria nos abandonado aqui. Teria nos abandonado. Nós temos que ter a nossa escolha, fazer sempre aquilo que Deus quer, fazer sempre aquilo que Deus quer. Ah, tropecei, levanto e continuo tentando fazer o que Deus quer. Levanto e continuo fazendo o que Deus quer. Porque você saiba de uma coisa, amado. Se você andar assim, você vai colher muito mais coisa boa do que coisa ruim. Né? Não ande pela sua cabeça, ande pela cabeça de Deus. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o Espírito dele seja sempre nosso guia. Que a gente não durma, mas que a gente esteja assim, acordadinho para a voz do Espírito Santo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre fala, que venhamos, Senhor, estar firmes no propósito, Senhor, que o Senhor nos colocou, Pai. Que possamos olhar sempre, Senhor, para aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor, e não o que o mundo quer de nós, Senhor. Que possamos olhar, Senhor, para Ti, porque sempre, Senhor, o Senhor estará conosco nos caminhos que o Senhor nos direcionar aí, Senhor. Mesmo que seja um caminho difícil, mesmo que seja um caminho cheio de espinhos, mesmo que seja um caminho estreito, porque a Tua porta é estreita, Senhor. A porta que vai para a salvação ela é estreita, mas o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor é que está conosco. O Senhor não nos manda fazer algo e nos deixa sozinho, mas o Senhor vai conosco para fazer isso. Ó Deus querido, que eu possa me conscientizar disso, que aquele que está me escutando aqui hoje possa se conscientizar disso, Senhor. O Senhor tem vida, tem alegria, o Senhor tem contentamento, o Senhor tem paz para essas pessoas, Senhor. E o Senhor quer dar, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é abundante, porque o Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia, Jesus. Oh, Deus querido, que não venha nos desanimar, Senhor. Oh, Deus,
abençoar. Amém? Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer então ao nosso Deus Amém. Amém, Jesus. por esse tempo tão precioso que Ele nos permitiu ter, nos proporcionou. Pai Santo e querido, obrigado, Senhor. A nossa palavra nesta tarde é de gratidão, porque o Senhor, meu Deus, tem estado presente em todo o tempo, não somente porque o Senhor prometeu e porque o Senhor é fiel, mas nós, Deus, temos percebido, experimentado. O nosso coração se surpreende, meu Deus, a cada instante com o teu cuidado. Nosso coração se surpreende e exulta, Senhor. Amém, Jesus. Brota em nós em cada instante, momento, desejo de exaltar e agradecer o teu nome Glória a Deus. e de nos aproximar mais e mais do Senhor, Pai. Porque o teu cuidado, ele sempre nos surpreende. Obrigado pela tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Obrigado pelas vidas que vão ser alcançadas, Senhor, Amém. Aleluia. através dessa ministração. Eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra, ela não volta e não voltará vazia, Amém. mas ela cumprirá o propósito dela em cada vida e em cada coração. Essa semente produzirá frutos na vida de todos aqueles, Pai, que receberem, que se fizerem boa terra, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que em nome do Senhor Jesus, vidas estão sendo alcançadas, abençoadas e restauradas. Por isso a nossa palavra de gratidão aqui, Senhor, porque este é o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. É por isso que estamos aqui, é por isso que dedicamos esse tempo, é por isso que dedicamos as nossas vidas, é por isso que nós, Senhor, decidimos em nosso coração te servir, porque nós temos certeza, Senhor, de que os frutos estão, Senhor, brotando e vidas estão sendo alcançadas, abençoadas e restauradas pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus. Senhor, obrigado. Abençoa, Senhor, nossos vizinhos, abençoa este bairro, abençoa esta cidade, abençoa, Senhor, esta nação. Nós entregamos em tuas mãos. Assim como nos trouxeste aqui, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares. Oh, meu Deus, que possa fluir em nós, Pai, águas vivas, das quais nós temos recebido todo o tempo do Senhor, que elas possam jorrar através de nós, em nome do Senhor Jesus.